E aí pessoal, tudo bom? Então, eu me chamo Werner Brandão, né? Sou aqui um dos mentores da Sou Júnior, né? E vim trazer para vocês uma informação importante que eu acho que todo mundo deveria se atentar, tá? Que é o log de atividades. Fechou? Então, primeiro a gente vai falar um pouquinho sobre o log, o que esse log é, tá? No finalzinho eu mostro um exemplo para vocês de uma pessoa que está fazendo um log. E vamos lá. O que seria esse log, tá? Na época que eu era mais jovem, né, as meninas principalmente tinham atividade ali de ter um diário, colar cabelo, colar sticker, colar um monte de coisa, escrever, né? E elas tinham geralmente essa atividade, tá? Então um log é mais ou menos essa questão do diário, tá? Eu sei que não é só uma menina que faz diário, mas não era algo muito comum na minha época, né? Então assim, quando você está iniciando a carreira de tecnologia, geralmente você tem uma evolução muito rápida, tá? Que tipo de evolução? Evolução técnica muito rápida. Então, de uma segunda-feira a outra segunda-feira, geralmente você aprendeu muita coisa, né? Só que aí você não percebe essa passagem de tempo porque muitas pessoas elas não anotam isso ou elas não deixam isso público de alguma forma, ou pelo menos não param um tempo para refletir sobre isso, tá? Então, para que serviria esse log? Para você parar um tempo, refletir sobre o que você está fazendo e o tanto que você evoluiu nesse período, tá bom? Então, ter esse log seria algo muito bom, principalmente para quem está iniciando. Por quê? Porque você vai ter uma visão mais clara do tanto que você cresceu em determinado tempo, ok? Geralmente o pessoal grava isso todo dia, tá? Vocês podem até ver aqui na tela aí tem uma ferramenta para fazer isso, tem uma data ali da hora que eu escrevi esse mini roteiro e é algo que eu estou fazendo hoje com mais tempo, né? Com mais precisão. Eu não estou acertando de 100%, mas eu estou fazendo. Então, como isso está me beneficiando, eu acredito que também pode beneficiar vocês e também é um assunto já divulgado de certa forma, tá? Você vai ver muito material aí falando sobre o Obsidian e no caso a ferramenta que eu estou usando aqui é o Logsec, tá bom? Então, beleza. Mas aí, fora essa parada que a gente bota na ferramenta, essas anotações, eu queria trazer mais um ponto para vocês, que é a questão da visibilidade, que está mais ou menos aqui. O que é essa questão da visibilidade, tá? Muitas vezes você faz esse log e deixa ele guardado. Então é como se fosse aquele diário que você vai, escreve um monte de coisa, sei lá, 2023, fechou, botou na gaveta lá, esquece. Quem vai ler isso é, sei lá, o teu bisneto, que seja, né? E não é exatamente esse o propósito do log que eu estou falando aqui. O propósito do log aqui é para que você entenda o tanto que você evoluiu também e que para as pessoas que estão ao seu redor, e aí entra o ponto da visibilidade, também saibam disso, tá? Então, é uma ferramenta poderosa para você poder fazer talvez um network, talvez ganhar algum tipo de vantagem nos algoritmos, tá? Então, acho que esse visibilidade faz muito bem, tá? Para quem está iniciando e para quem já tem muito tempo de carreira, mas para quem está iniciando, eu acho que é principalmente para você, porque você ainda precisa lutar pelaquela primeira vaga. Ok? É, ok. É um conselho, né? Então, o que você vai acontecer se você não fizer? Né? Esse log, se você não seguir essa dica? Nada, né? Então, o nada é multiplicado pelo nada, tá? Então, se você não faz o log de atividade, você não vai entender muito bem o seu progresso. Se você não deixa ele público, você não vai ter visibilidade. Então, nada vai acontecer. E esse é um ponto importante, por quê? Porque muitas vezes as pessoas desanimam da profissão, ou de estudar, ou de procurar se aprimorar, porque elas não conseguem ver a evolução delas. Mas às vezes ela não vê a evolução justamente porque ela não está olhando para a evolução, né? Então, se você não olha para a evolução, não tem como saber se você evoluiu. Tá? Então, é uma coisa básica que tem muito júnior que não faz e não entende. Então, eu queria deixar esse vídeo para vocês entenderem isso, né? Então, aqui eu estou falando para você pode fazer isso citando seus projetos, citando as pessoas que te ajudaram naquele projeto, falando do que você fez, do curso que você fez, do professor. Às vezes você faz até um network com o professor, tá? Isso não vai ser mágica, tá? Isso aqui é um hábito que você precisa ter, ok? Então ele só vai funcionar para você se você conseguir transformar ele num hábito. Transformando isso num hábito, vai ter gente que vai chegar e falar: ah, você virou estrelinha agora de rede social X. Ah, você agora é blogueiro. Ah, você agora é esse e aquilo, né? Quando na verdade as pessoas só não estão entendendo qual é o propósito que você está fazendo,
né, para trazer aquela visão, aquele conteúdo para você, tá bom? E isso é um problema exclusivamente seu, tá? Esse hábito aqui não é obrigatório. Tem muita gente que vai se dar bem no mercado e não fez nada disso que eu estou falando aqui acima. Mas tem gente que vai falar que isso foi algo decisório para ele ou para ela adentrar o mercado de TI, tá? Então eu queria trazer aqui um nosso exemplo, tá? Aqui nós temos o amigo Átila Monteiro de Abreu, tá bom? Que eu estava procurando um exemplo na internet e viu dele, tá? E provavelmente a gente caiu na postagem dele, o algoritmo mandou porque ele marcou a Sou Júnior, né? Então, como eu tenho essa afinidade de postagem com a Sou Júnior, obviamente o algoritmo me mandou, tá? Então aqui ele vai falando um pouquinho do projeto, né? Então ele vai contando sobre o projeto, o processo, como é que ele passou pelo processo de criar o produto, tá? As lições aprendidas. Então ele está ali fazendo um resuminho dele. Então ele passou por todo esse processo, né? Então ele está contando para as pessoas o que aconteceu, tá? Ó, página do app. Eu nem abri essa página do app ainda, né? E aqui ele bota o print. O print é legal, né? Tá meio embaçado aqui porque deve estar esticado, né? Deixa eu ver se eu clicar aqui. Ele deu um mole aqui nesse print, mas a postagem em si ela é bem válida, tá? Ah, Werner, mas só 7 pessoas curtiram e um compartilhamento. Tudo bem, esse log não é para você ficar famoso. Esse log é para você saber da sua evolução. Então, um dia que ele voltar aqui e ver que ele já participou de construção desse app da rota financeira e que ele evoluiu, que ele aprendeu, que ele entendeu, ele vai ter feito todo um processo, né, na cabeça dele de, pô, eu já conquistei alguma coisa estudando, entendendo, e isso vai te dar mais motivação, tá? Então, isso aqui é uma parte do Atlas. Vocês podem ver que ele está open to work, então ele está fazendo isso também com uma questão para ele se mostrar no mercado, tá? E eu queria deixar esse conselho para vocês, galera, façam isso, mesmo que você não tenha visibilidade, mesmo que as pessoas não deem like, faça isso por você e não para os terceiros, e em algum momento esse retorno vai chegar para você, tá bom? Então valeu, galera, muito obrigado aí e sucesso para vocês.